Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês 10 dicas para ter um gato extremamente feliz. Se você acompanha a gente nas nossas redes sociais e assiste com frequência aos vídeos, com certeza você já me viu falar a respeito da linguagem corporal felina. Quais são os sinais que eu aprendo a reconhecer no meu gatinho de uma mensagem que ele queira estar passando para mim? Posição de cauda, de orelha, do corpo de uma maneira geral. Procura essas informações que eu já passei várias dicas super interessantes. Quando você está chegando em casa, do trabalho, passou o dia inteiro fora ou acabou de acordar, está chamando o seu gato para aquele momento de interação, ele se aproxima de você e chacoalha aquele rabinho bem esticado, super rápido, fica tremendo a cauda. Nesse momento, o seu gato está te dizendo que ele está extremamente feliz. E como é que a gente faz para trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina? Não necessariamente você vai ver a todo momento o seu gatinho te dando esse sinal, mas ele vai te dar outras formas, ele vai manifestar de outras formas toda essa felicidade que ele pode ter. A primeira dica é a seguinte: parece piada, vocês vão rir de mim, mas não é. Saber o que é um gato. Fala sério, Carol, eu sei o que é um gato. Eu tenho um gato, eu sei o que é. Mas, na verdade, muitas pessoas ainda ficam comparando gatos com cães. Esqueça isso. Um gato não é um cachorro pequeno e a gente não tem que ficar comparando, seja essas linguagens, seja o comportamento. Cada um é cada um. A gente tem que parar de falar coisas que a gente ouve por aí, que a avó dizia ou a vizinha, coisas que você vê ali na internet, essas afirmações de que gato é isso, gato é aquilo, sem que a gente procure isso, procure a veracidade, saber se isso realmente procede. Então, para de repetir essas coisas e estude o que é um gato. A gente precisa entender o comportamento do felino, saber o que realmente é um animal dessa espécie e tudo o que ele precisa. Só assim a gente vai estar realmente pronto para ter um gatinho e oferecer para ele tudo que ele quer, tudo que é necessidade dele. Lembra que nós temos produtos para gatos. A ração é de gato, o sachê é de gato, petisco, o remédio é de gato, o antipulga, o vermífugo, a vacina é de gato. Ou seja, é uma espécie com as características dela. E tudo precisa ser para ela. Portanto, gatos são gatos, cães são cães e assim por diante. Saiba o que é um gato. Você estudando isso, com certeza você já vai ter aí uma excelente noção, vai ser um tutor melhor para o seu gatinho e ele vai ficar mais feliz. A segunda dica é criar o lar docilar do seu gato. Você tem que adaptar a sua casa e fazer o enriquecimento ambiental da melhor maneira que você puder, com o máximo de coisas que você puder. Explore a sua casa, todos os espaços verticais, de todos os cômodos, deixa o ambiente extremamente interessante para esse gatinho, para ele realmente sentir que é o lar dele, que ele se sente integrado nessa casa. A gente precisa deixar tudo de uma forma harmoniosa. A casa é nossa, da nossa família, mas o gato faz parte disso. Então a gente mistura tudo e cria um ambiente para os dois lados, um ambiente harmonioso que todo mundo fique feliz de viver, de ver e interagir com esse local. Rotas. Crie rotas para que seu gato fique perambulando por aí, não somente no chão, mas também nas alturas. Eles gostam disso. Árvores de gatos, caminhas confortáveis. É importante o gato ter um local que ele se sinta seguro, que ele queira descansar. Ele tem que ter a privacidade dele e a gente respeita isso, mas não um lugar que ele vai se esconder, que vai ficar inacessível para você. Não, um local de fácil acesso,
mas que realmente seja privativo e que quando ele quiser tirar a sonequinha dele, ninguém fique indo lá cutucar e apertar, como às vezes a gente tem vontade de fazer. Mas deixa ele quietinho nos momentos em que ele precisa. Coloque árvores de gato na sua casa, aproveita para combinar essas árvores de gato, são aqueles arranhadores bem grandes, cada um chama de uma forma. Combine esses arranhadores com as suas prateleiras, com os seus móveis, e esse é um lugar que o seu gato pode subir. Então faça troca com ele. Eu não quero que ele suba em determinado lugar, mas então eu vou dar esse arranhador cheio de características ali, fofinho, com brinquedinhos, com uma peninha, uma casinha, coisas que chamam a atenção do seu gatinho, e você ensina ele a usar esse lugar ao invés do outro que você não quer. Aproveite janelas, isso é uma dica muito interessante. Se você tem janelas grandes, janelas que, na verdade, não precisa ser tão grande, mas que que olhando por essa janela você veja o ambiente do lado de fora. Às vezes até a rua da sua casa, mas que tenha movimentação. Explora isso, coloca um aparadorzinho, ou mesmo as costas do seu sofá, algum lugar que seu gato consiga subir e ficar observando essa paisagem. Isso vai entreter o seu gato por muito tempo, é como se fosse uma televisão. Ele vai passar um bom tempo ali só de olho na movimentação. Isso é muito interessante para o gato, faz muito bem para ele. Ele aproveita para tomar o solzinho também, ou no comecinho da manhã, ou aquele solzinho da tarde, que é importante para a saúde deles e eles gostam de ficar dormindo aí nessa situação. Aproveite as janelas, coloque enriquecimento ali e usa isso a favor do seu gatinho e de você também. Caixas de areia em número suficiente, uma para cada gato e mais uma, espalhadas pela casa. Isso traz o cheiro do gato, não necessariamente o cheiro do cocô ou do xixi, a gente vai limpar essas caixas sempre, mas ali tem um odor característico desse gatinho. Traz uma sensação de pertencimento para ele do ambiente. Isso é importante. Não fique escondendo as caixas de areia, deixando todas juntas na área de serviço ou dentro do banheiro, porque isso não é muito legal para o felino. Telhe a sua casa ou o seu apartamento, lembrando que o seu gato só sai de lá com você. Se você mora em casa e tem quintal, se você conseguir isolar esse quintal também, isso é perfeito. Você coloca esse quintal à disposição do seu gato de uma forma segura. E ele vai interagir ali com tudo que ele estiver vendo, vai tomar o solzinho dele lá fora, provavelmente, vai ver passarinhos passando. Isso tudo é muito enriquecedor para ele. Se você tem essa chance, aproveita isso. Se você tem um quintal, mas você não consegue cercar, você pode ir habituando o seu gatinho a utilizar esse espaço com você. Vai colocando uma guia, uma coleirinha, vai fazendo isso de uma forma segura e aí você leva ele para interagir com esse ambiente. Se você não tem um quintal, às vezes mora em apartamento, mas você quer tentar dar uma voltinha com o seu gato, você pode, desde que você faça toda essa adaptação, respeita o limite do gato, o que ele aceita de uma forma confortável ou não, e sempre pense em segurança. Não é para qualquer lugar que você vai sair com o seu gato. Toma cuidado com esses espaços, com quem está por ali, com cães, enfim. Você precisa fazer isso de uma forma bastante controlada e cuidadosa, mas é uma possibilidade. Nós podemos tentar aí encaixar isso na rotina e fazer de uma forma legal para ele. A terceira dica, aprender a conversar com o seu gato. O exemplo que eu dei no comecinho do vídeo. Eles mostram sinais pra gente, linguagem corporal, eles fazem sons específicos e a gente precisa aprender a reconhecer isso, porque é assim que você vai entender se ele está estressado, se ele está confortável, se aquele sinal que ele está te passando é algo positivo, algo que a gente tenha que reforçar e você vai conseguir entender naquela situação por que ele está se sentindo bem. E a gente reproduz isso mais vezes. Ou então, por que ele está estressado? Por que ele está desconfortável?
E aí você entende aquela situação e tenta modificar isso. Não vou mais trazer situações de estresse ou estímulos estressantes. Como eles não falam com a gente precisa aprender a fazer essa leitura. A parte olfativa do gato também é muito importante. Nós temos muitos problemas com a nossa relação com o felino. Muitos tutores relatam problemas para a gente simplesmente por más interpretações. A pessoa não consegue identificar o que o gato está querendo dizer. Isso é extremamente importante. Nós também sabermos como a gente se comunica com eles é fundamental. Como é que você se aproxima de um gato? Como é que você pega ele? Como você toca? Você grita com o gato ou você fala de uma forma tranquila? Tudo isso é importante. Um gato que se assusta, de repente você chega de uma forma muito brusca ou pega ele muito rápido e ele se assusta, ele pode te morder por conta disso. E aí a pessoa não vai associar que foi a maneira como ela se aproximou. Ela vai falar que o gato é bravo, que o gato é agressivo, é traiçoeiro. Aí a gente começa a ter aquelas afirmações que eu falei para vocês, que não tem nada a ver. É só uma falta de entendimento. Vale a pena você estudar essas questões. A gente tem vários vídeos no canal a respeito disso, falando dessas formas de comunicação. Você vai entender um padrão para o felino, que é importante a gente saber, mas claro que o seu gatinho vai ter características que são só dele. Você tem características que são suas. Então, no dia a dia, na convivência de vocês, isso vai ficando mais claro. Você vai aprender a reconhecer quais são os tipos de miado do seu gato, como é que ele mia quando ele quer chamar você para dar comida, como é que ele mia quando você acabou de chegar em casa e ele está contente porque ele está te vendo. Isso, com o tempo, vocês vão reconhecendo e vão adequando. Isso é natural. Mas é importante a gente saber qual é um padrão para que a gente vá identificando as diferenças no nosso gatinho. Se você não sabe o que é o esperado, o que é o normal, você também não consegue entender o que está saindo ali de controle, vamos dizer assim. Lembrando que todas essas questões são adaptáveis. Tanto o nosso ambiente, aquele enriquecimento que a gente vai fazer antes da chegada do nosso gatinho, se for possível. Se você já tem o gato, não tem problema nenhum, você vai fazer a partir de agora. Isso não impede que você mexa no seu ambiente. E mesmo quando você preparou tudo, seu gatinho chegou, a rotina está ok, o seu dia a dia, seu gato já tem 6 anos, nós fazemos sempre adaptações. As situações mudam, as rotinas mudam, as fases de vida do seu gatinho, então sempre a gente vai adaptar. Sempre você vai observar o que o seu gato está utilizando, por essa comunicação, né? O que ele está demonstrando para você, e a gente vai mudar as coisas. Às vezes a gente também tem vontade, não tem? De mudar alguma coisinha de lugar, de mexer um pouquinho no nosso ambiente. A gente precisa lembrar que para o gato isso não é confortável, mudar o ambiente, mudar a rotina, principalmente de uma forma brusca, não é legal para o felino, mas fazer adaptações de forma direcionada é importante sim. Então faça isso e aprenda a ler o seu gatinho para se comunicar melhor com ele. Quando você e seu gato já têm ali uma interação, né, extremamente afinada, você já sabe o que ele está querendo dizer e ele faz coisas positivas, você recompensa isso. Sempre lembra de recompensar o que é positivo, nunca o negativo. O negativo a gente ignora e reforça aquilo que a gente quer. Uma dica interessante também é você usar o nome do seu gato só para falar coisas boas para ele. Quando você vai dar uma bronca no seu gato por algum motivo, não use o nome, não associe o nome a coisas negativas. Somente aqueles momentos de diversão, momento de comer, de brincadeira, só para aquilo que é legal. E fale com o seu gato de uma forma tranquila, não grita, não assusta ele. Pensa nisso, ele não sabe, ele não consegue entender as palavras que você está dizendo, mas a sua intenção em pronunciar essas palavras,
eles conseguem sim entender. E isso faz toda a diferença. A quarta dica para o seu gato ser cada vez mais feliz: cuidar da alimentação. A alimentação é extremamente importante para a gente manter saúde do nosso animal. Você precisa da orientação do veterinário sempre. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer mudança que você quiser fazer, é para o veterinário que você vai perguntar. É importante a gente oferecer o alimento de qualidade e nas quantidades adequadas. Manter o peso do seu gato é algo que você pode fazer por ele, só vai trazer benefício. Gatos obesos têm problemas tanto em comportamento, dificuldades para exercer algumas atividades, como problemas clínicos, problemas de saúde. Então, vamos manter aí os gatinhos, né, no shape, bonitinhos, porque isso é saúde. E a gente precisa fazer isso com alimentação. Peça orientação para o seu veterinário. Pode dar petisco, Carol? Pode até dar petisco, mas saiba como fazer isso, em que momento e em quais quantidades. Não adianta você controlar direitinho a quantidade de ração que você vai dar para o seu gato e entupir ele de petisco a todo momento que você está interagindo com ele. Isso também tem que ser calculado. Pode dar? Pode, mas tem que calcular. E quem calcula não somos nós, é o veterinário que sabe fazer essa conta. Sachê. Dê sachê para o seu gato. Também de uma forma orientada, também é importante respeitar a quantidade, mas dê o sachê. Isso é bom para o felino, é importante para ele. E a gente tem que lembrar que o sachê é o alimento mais próximo daquilo que é natural para o felino. Como é que é a presa do gatinho? Ou de qualquer outro felino, né? Dos gatões também. São animais inteiros, ricos em água, com tudo balanceado ali. Não é um alimento desidratado, como é uma ração seca. Portanto, ofereça sachê, dê o sachê para o seu gato. Para de falar bobagem, reproduzir coisas aí sem você procurar as informações e ficar arrumando desculpa para não dar sachê. Dê o sachê. Só pergunta para o veterinário em que quantidade você tem que dar. Eu conheço gatos que só se alimentam de comida úmida, de sachê. Isso pode acontecer? Pode ser feito? Sim, pode. Mas pense nisso e manter o gatinho sempre esbelto, sempre no peso adequado para ele. Isso também vai variar de gato para gato. E aí você vai estar oferecendo o máximo da qualidade nutricional para o seu gatinho. Água, a quinta dica. Como é que a gente cuida dessa questão de ingestão de água? Gatos não são bons bebedores de água. Isso é natural do felino. Então a gente incrementa isso. Vários potes pela casa, água sempre fresca, potes mais larguinhos e mais rasos para que eles não se sintam desconfortáveis quando forem beber essa água. Lembra dos bigodinhos que eles não gostam de ficar batendo nas extremidades. Coloque fontes pela sua casa, dos formatos mais diversos que você preferir ou que você percebeu que o seu gatinho gosta, mas espalhe isso pelos ambientes. É extremamente importante. Água sempre fresquinha, tá? Faça trocas regulares porque eles são chatinhos. E não é legal a gente acostumar o nosso gato a tomar água na torneira. É bonitinho, é fofinho, a gente filma, posta na rede social, fala que o nosso gato pede para beber água, só que não é um hábito muito legal para a gente manter. Por quê, Carol? Lá vem você com essas suas chatices. Mas não é chatice. Quando a gente habitua o gato, ou quando a gente estimula, porque às vezes você não ensinou ele a procurar a torneira, ele percebe que ali é uma fonte de água corrente, e ele acaba preferindo. Só que aí a gente abre toda vez que ele pede, então a gente reforça esse comportamento. Só que quando a gente faz isso, pode acontecer do seu gato só beber água quando você estiver ali e abrir a torneira para ele. Se por acaso você sair, ficar um tempo um pouco maior fora de casa, ou se você trabalha fora o dia todo, pode ser que ele não beba água do pote. Ele fique esperando alguém chegar para abrir a torneira e ele beber ali. É muito pouca água para esse animal ingerir ao longo do dia. Ou então ele vai ficar extremamente dependente de ter alguém para abrir a torneira.
O ideal é a gente tirar esse hábito. Compra uma fonte que simula uma torneira, por exemplo, ou a gente vai tirando ele desse comportamento. Se por acaso a gente tem uma situação em que eu preciso quantificar o quanto de água o meu gatinho está bebendo, às vezes por algum probleminha clínico, o veterinário pede para a gente ter essa noção de quantidade. Se ele bebe água da torneira, você também não consegue fazer isso. Não é um hábito legal. Vamos tentar substituir. A gente pode oferecer água para ele de uma maneira mais fresca, água corrente, justamente com as fontes. Não precisa ser na torneira. E aí fica para ele lá direto o dia inteiro, a noite inteira, e isso acaba estimulando ele a beber mais. Isso é um hábito extremamente importante. A gente precisa sim se atentar a isso. Sexta dica: manter a saúde dele em dia. Hoje nós temos muitos veterinários se especializando na medicina felina. Isso é extremamente importante, justamente porque essa espécie tem características que são só dela. Quando a gente vai medicar, os problemas principais, as doenças, principais que esses bichinhos apresentam, e isso cabe a uma especialização do médico veterinário. Você pode procurar um médico especialista, ou então se você tem um veterinário de confiança, mas que você sente que ele tem aquele jeitinho especial com o seu gato e que ele sabe diferenciar muito bem gatos e cães, tudo bem, você mantém o seu veterinário. Essa relação que a gente tem com o médico é também extremamente importante. Mas por que eu falo disso? Para a gente manter a saúde do nosso gato em dia, a gente tem que se preocupar com a vacinação, com a vermifugação, o controle de ectoparasitas, pulgas, carrapatos, ácaros. Só que isso não adianta a gente ficar seguindo receita de bolo. Esses protocolos precisam ser direcionados. A gente tem que avaliar o seu gato, a rotina de vocês, como é o ambiente em que vocês vivem, para que a gente decida junto quais são os melhores protocolos, quais são os prazos para fazer tudo isso e quais serão os melhores produtos para a gente utilizar. Tem que ser feito no caso a caso, tem que ser avaliado caso a caso e essas particularidades da sua família. Por isso que um veterinário mais atencioso e que conhece com bastante detalhes as necessidades do felino vai conseguir te orientar isso da melhor maneira. Fazer check-ups, extremamente importante a gente pensar de forma preventiva. Cada fase de vida do seu gatinho é uma, esses check-ups vão variar em termos de quais exames são feitos e o período, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer esses exames. Mas se a gente pensa em prevenção, é muito melhor do que a gente ficar correndo atrás do prejuízo depois. Isso faz com que o seu gato se mantenha extremamente saudável. Se você observou qualquer sinal clínico, mesmo que você faça esses check-ups, no meio tempo ali, já fez os exames, mas você observou alguma coisa? Você vai procurar o seu veterinário com toda certeza. Sem desespero. Tem gente que vê o gato espirrar uma vez e já sai desesperado, vai para um hospital 24 horas de madrugada. Calma, tenha bom senso, mas sim, qualquer mudança clínica no seu gatinho, às vezes mudanças de comportamento, também podem sinalizar que eu tenho algum probleminha ali à vista. Então aí você procura o médico que você confia e faz os exames, trata o que precisa, isso de forma periódica. A gente não pode ir empurrando ali com a barriga, achar que nosso gatinho está sempre bem e a gente só procura o atendimento quando a coisa já está muito feia. Esse hábito a gente não pode ter. Eu sei que muitas vezes a gente negligencia os cuidados com a gente mesmo, mas não é o ideal, nem para a gente, nem para o seu gato. Para ter um gato extremamente feliz, depende sim que ele tenha uma saúde em dia. Sétima dica, limpeza. Gatos são extremamente limpos. O que a gente pensa nessa limpeza? Você vai limpar a sua casa toda, todos os dias? Não é exatamente isso. A gente pensa nas caixas de areia, principalmente. Todos os dias a gente tem que limpar
pelo menos uma vez, você já é craque em caixa de areia, já sabe tudo, as quantidades, qual é o melhor substrato para o seu gato. Você também vê os nossos vídeos do canal, sabe que a gente já falou só de caixa de areia e deu todas as dicas aí. Elas estão bem distribuídas no ambiente, tá tudo certo, você é expert em caixa de areia, mas precisa também tomar um cuidado com a limpeza. Caixas sujas, e não precisa ser assim uma sujeira absurda, às vezes uma caixa um pouquinho mais suja já pode ser um motivo para o seu gatinho começar a fazer xixi ou cocô fora dela. Então, limpeza é primordial. A gente faz controle aí também de outros problemas. A gente, dependendo da quantidade de gatos que a gente tem, aí essa limpeza, essa quantidade de vezes que você vai mexer na caixa de areia vai aumentar e o prazo para você fazer a troca total do substrato acaba encurtando um pouquinho. Mas isso é a sua rotina, você vai se adequar nas melhores condições. Mas essa limpeza ajuda. Por exemplo, tem um gatinho que de repente está com um vermezinho ali. Se a gente limpa com bastante frequência, a gente evita aí, além de todo o tratamento que você vai fazer com orientação do seu veterinário, a gente acaba evitando reinfestações. Então, é importante. Com relação aos pelos também a gente pensa em limpeza. Os gatos têm lá aquela rotina diária de tomar aquele super banho extremamente cuidadoso, todas as extremidades, né? Todos os cantinhos, o gatinho fica lá um tempão lavando. Isso é natural do gato, faz parte do comportamento inato dele. Como é que a gente ajuda nessa limpeza? Dando banho nele toda semana? Não, não é assim. A gente escova o nosso gato diariamente. Com a escova que seja mais adequada para o tipo de pelagem, isso um profissional também vai te orientar. Quando você for para pet shop comprar, pergunta para um profissional de banho e tosa, que ele consegue te mostrar qual é o modelo, qual é o tipo de escova mais adequado para o tipo de pelo do seu gatinho e qual a frequência que você vai fazer essa escovação. Mas é importante manter isso como hábito, escovar o gato, tirar dele esse excesso de pelos mortos. E a gente faz isso da nossa casa também. É mais confortável para a gente e é mais confortável para o gato. Tende a diminuir, né, esses dois hábitos tendem a diminuir as bolas de pelo também. Aqueles arranhadores que tem aqueles panos fofinhos, né, geralmente de pelúcia, costumam acumular bastante pelo, as cobertinhas, porque os gatos soltam bastante pelo. Então, de vez em quando a gente aspira tudo isso, tira esse excesso do ambiente, vai ser mais saudável para todo mundo. E coloca na rotina do gato que ele tem que ser escovado. E cuida da limpeza da caixa de areia. Isso tudo é muito importante. 8ª dica, rotina. Todo mundo precisa de rotina. Se você trabalha em casa, como eu, por exemplo, a gente precisa organizar muito bem aquilo que a gente vai fazer ao longo do nosso dia, ao longo da semana, senão a gente se perde e não dá conta de fazer tudo. É verdade ou é mentira? A rotina faz bem, a gente cria hábitos e consegue manter aí a nossa produtividade, enfim. A gente precisa disso. E os gatos também precisam de rotina. Gatos são metódicos, eles se sentem seguros sabendo tudo que eles vão fazer ali naquele dia e tudo que eles têm ao redor deles sem muita mudança. Não são animais que se sentem bem com situações imprevisíveis. Eles gostam de tudo ali direitinho. Então, estabeleça uma rotina para o seu gato. Horários de alimentação, de brincadeira, respeita o descanso dele. Você sabe no dia a dia quais são os horários e os lugares que o seu gato vai querer ficar sossegado. Então, respeita isso. Se você consegue misturar a sua rotina, a rotina da sua família, com a rotina do seu gato, isso ajuda bastante. Por exemplo, você tem crianças e aí você consegue unir o horário de alimentação das crianças e do gato. Você vai ver que isso é muito positivo, ajuda pra caramba. Porque o que acontece muitas vezes?
No horário que o gato está querendo dormir, as crianças estão pulando e fervendo, ou vice-versa. Quando todo mundo quer dormir, o gato começa naquele momento de explosão que ele quer brincar e sair correndo pela casa. Então, se você tenta montar essa rotina de uma forma harmoniosa mesmo, de juntar esses horários, você consegue organizar tudo aí de uma maneira um pouco mais tranquila. Mas estabeleça a rotina. Tem atividades no dia a dia, sempre naqueles mesmos horários. Isso é bom para o gato. Nona dica: estímulos cognitivos. O que é isso, Carol? Estimular a cabecinha do seu gato. A nossa casa, o nosso ambiente já deve ter estímulos. Aquela janela que eu falei para vocês, aqueles pontos que o seu gato vai subir, lugares para ele arranhar, que tem algumas coisas que chamem atenção. Tudo isso é estimulante para o felino, faz com que ele exercite a cabeça. Parece que a gente está falando da gente, né? Mas é isso mesmo, é gastar essa energia toda. E nós também colocamos isso na rotina em forma de brincadeiras. A gente pode treinar o nosso gato, fazer pequenos treinos ou pequenas sessões de brincadeira todos os dias. Lembra da rotina? 2 vezes ao dia, mais ou menos, 10 a 15 minutos, tá tudo certo. Os gatos também não gostam de ficar muito tempo nessas atividades, mas eles precisam disso várias vezes e sempre. Como é que você brinca com o seu gatinho? A gente tende a deixar os brinquedos lá para ele e achar que ele não tem muito interesse, que ele não gosta muito de brincar. Mas na verdade a gente precisa saber fazer isso. E aí também vai entrar a individualidade do seu gato. O que ele mais gosta de fazer, qual é o tipo de brinquedo que ele gosta mais, o horário que vocês vão brincar, isso também vai ser um pouquinho particular. Mas a gente deixa alguns brinquedinhos no ambiente para ele brincar quando ele quiser, sozinho, poucos brinquedos, a gente está sempre trocando esses brinquedinhos para que ele realmente não enjoe, para que vire novidade, ele tenha vontade de brincar com eles. E nós temos brinquedos que são interativos, que você esconde coisas dentro desses brinquedinhos, por exemplo, caixas com alguns buracos, que você joga um ratinho ou uma bolinha lá dentro e ele fica tentando pegar. Brinquedos que são fabricados para a gente colocar petisco dentro, às vezes até o sachê. Isso vai fazer com que o seu gato fique entretido ali por mais um tempo tentando pegar esse petisquinho. Tudo isso é enriquecimento cognitivo. E o momento da brincadeira realmente. Aqueles horários que você escolheu do seu dia para utilizar brinquedos com ele e estimular ele a fazer essas atividades. O que você tem que pensar? Que vocês estão fazendo um treino de caça. Estimule o seu gato a perseguir aquela peninha, aquele ratinho que você tem numa varinha, numa corda, enfim, da maneira que você achar que deve. Não tem que gastar um dinheirão com um brinquedo, você pode improvisar, não tem problema nenhum. Uma bolinha de papel amassada já é um brinquedo super legal para muitos gatos. Você pode fazer isso. Um probleminha, né, uma dica que eu dou também é sempre observar a segurança desses brinquedos. Por exemplo, varinhas, cordas, brinquedinhos que tenham tecido, que tenham fios. Esse tipo você deixa guardado e você usa para brincar com o gato, porque você está olhando, você está monitorando essa brincadeira. Fios podem ser perigosos para eles. Eles podem engolir isso e fazer um corpo estranho que fica preso muitas vezes na língua. E aí a gente vai ter um problemão depois disso. É uma questão meio séria, muitas vezes precisa de cirurgia. Então, toma cuidado com esses brinquedos, na segurança deles, e não deixa nada que tenha fiozinho, varinha, nada disso. O brinquedinho que fica solto é aquele ratinho que não tem perigo dele engolir nenhum pedaço, aquela bolinha que fica por ali, isso não tem problema. E aí você, então, estipula os horários e faz o treino de caça. Terminou esse treino, vamos dizer assim, o grande final é oferecer o sachê. Realmente ele vai pensar que ele está caçando e no final ele vai comer a presa dele ali, né, deliciosa, do jeito que ele queria.
Isso tudo estimula muito o seu gato, traz muito bem-estar para ele. Além de ser aqueles momentos em que você vai interagir, que você vai estar com ele, né? Tendo toda essa questão de afetividade, de carinho, isso é muito importante, tanto pra gente quanto pra ele, né? A gente gosta desses momentos de interação. Trabalhou o dia inteiro, tá super cansado, você vai ter os 10 minutos ali para brincar com ele, vai esquecer de todos os problemas que você teve ao longo do dia, tenho certeza. E a 10ª e última dica para o seu gato ser super feliz é a gente ter respeito por esse animal. Respeito e amor. Respeitar a natureza do gato, os limites do nosso gato. Sabe aquela coisa de você querer que o seu gato fique no seu colo, que ele goste do seu abraço tipo Felícia? Se ele gosta, tudo bem, mas tem gatos que não curtem muito. Não força a barra, respeita a natureza dele. Se a gente enxerga o nosso gato com esse respeito e a gente lida, né, faz aquilo que ele gosta, ele também vai retribuir da mesma maneira e aí a nossa convivência vai ser pacífica. Muito carinho, muito amor, muita brincadeira. Aproveita para fazer carinho no seu gato sempre que ele pedir. Você está fazendo um bem para ele e um bem para você também. Mas eu acredito que o principal é isso. Entender os limites do seu gatinho. Se você tem mais de um, cada um vai ter um limite e respeitar. A gente precisa saber disso. Sempre pensar nos dois lados de uma forma harmoniosa. Imagina que você tem uma balança. Você, a sua família está de um lado e o seu gato ou os seus gatos estão do outro lado dessa balança. E sempre equilibra isso. A balança sempre tem que estar equilibrada. Nem pendendo para um lado e nem para o outro. Você vai pensar na disposição da sua casa, nem muito para o gato, nem muito para vocês. Pensa de uma forma equilibrada. Faça aquilo que é agradável para sua família, para você e que é positivo, que é benéfico para o seu gatinho. Ah, eu quero dar banho no meu gato. Lembra do equilíbrio da balança. Nem tanto para você que vai querer dar banho toda semana, também não precisa nunca dar banho pensando no gato. Equilibra. Vê o que é necessário, vê o que o seu gato realmente precisa, como você vai fazer isso e pensa nos dois lados de uma forma unida, né? Pensa na unidade da família, que aí tudo vai dar certo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês seguirem esses 10 passos, não tem jeito, é infalível. Todo mundo vai estar feliz, o seu gato vai estar super feliz e, consequentemente, vocês de verem esse bichinho realizado com os tutores excelentes que ele tem. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente sempre tem problemas. Putz, Carol, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou seguir essa dica que você passou? Conversa com a gente que a gente te ajuda. O importante é a gente querer fazer. Aí tudo dá certo. Ninguém está falando de ter um monte de dinheiro e gastar um monte de dinheiro. É só ter disposição mesmo. E pedir orientação. A gente orienta vocês no que for preciso. Siga as nossas redes sociais, o nosso canal. Tudo que a gente falou nesse vídeo tem mais dicas e vídeos específicos que são distribuídos aí diariamente para vocês. Espero que vocês tenham mesmo gostado, que vocês compartilhem essas informações com os gateiros e que nos acompanhem nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @VetCarolCats. Muito obrigada por assistir e até a próxima!